o nosso Deus. O texto em que o Senhor colocou em nosso coração para que descrevêssemos um pouco, estar meditando juntamente com a igreja, se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versos de 1. Eu tinha falado com a mídia que era todo o texto, mas, na verdade, vou fazer uma correção. Até os versos 19, tá? Estão fazendo uma correção aí. Até os versos 19. 2 Reis 5, do 1 ao 19. Os irmãos acompanhem a leitura. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque ele, o Senhor, era de vitória. Começando de novo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele um herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu-lhe o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu, Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de uma lepra? Notai, pois, vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e foi dizendo: pensava eu que ele saísse ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abama, Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil,
acaso não o faria? Quanto mais, já apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra há um Deus, não há um Deus senão o Deus de Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nenhum, sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que encurvar-se na casa de Rimom. Quando assim eu me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor, o teu servo. Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, Pai, pelo poder, ó Deus, que é soberano, ó Deus, sobre toda a terra, sobre todo o universo, Senhor. Deus bendito, em nome de Jesus, venha, ó Pai, rogamos que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine, Senhor, para que, ó Deus, o teu servo, ó Pai, esteja atrás da cruz de Cristo, ó Pai, para que Cristo resplandeça, Senhor. Convém que eu diminua. Pai Santo, usa o teu servo, ó Deus, conforme a tua santidade, que ele não venha falar nada de si próprio, ó Deus, mas que seja usado pelo teu Santo Espírito e fale apenas aquilo que o Senhor mandar. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Quando deparei com esse texto, eu fiquei pensando, e foi até um dos temas, né, que nós passamos para que ficasse bem frisado esse estudo esta noite. Diz assim: é somente obedecer. É somente obedecer. Por que é somente obedecer? Quando se trata de obedecer ordens, geralmente nós não gostamos. Nós queremos editar as nossas próprias regras. Queremos que elas sejam cumpridas ao nosso modo, à nossa maneira. Isso ocorre em várias áreas de nossa vida, seja ela no trabalho, seja ela nos estudos, na escola, onde quer que estivermos, em casa mesmo, diante com os nossos pais, ou nossas mães, ou irmãos. Quando nos sentimos superiores, achamos difícil obedecer ordens. E o texto descreve uma pessoa bem semelhante deste modo, né? Porque apesar dele ser também um servo, porque Naamã era um comandante, do exército da Síria, mas ele era subordinado também às autoridades do rei. Então ele era um servo também.
E aí a gente fica imaginando como é difícil, né? Quando a gente se sente superior a outro e tem que obedecer às ordens, e principalmente daquelas pessoas que às vezes nós julgamos que é um tanto quanto diferente no modo de pensar, no modo de agir. E quando olhamos para esse texto de 2 Reis 5, a gente começa a perceber a atitude daquele comandante. A princípio, ele ouviu a voz da menina, porque o que diz o texto? Naamã, comandante do exército da Síria, do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor lhe dera muitas vitórias à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. E aqui nós vemos, né? Um homem forte, poderoso, mas ao mesmo tempo fraco, dependente em todos os sentidos. Dependente, primeiramente, da soberania e vontade de Deus. Submisso como qualquer um outro. Mas diante da sua enfermidade, naquele momento ali, ele se humilha, a princípio. Porque o que diz o texto? Disse ele à sua senhora: tomara o meu... mais em cima. 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, por ser ele um comandante bastante arrogante, será que esse homem aceitou na mesma hora? Vindo aquela colocação de uma criança, de um adolescente, escrava, que estava ali agora para servir a sua senhora, a sua esposa. Mas ele era leproso. Então era necessário que abrisse mão de toda a sua autoridade, né, e sujeitasse. Mas quando a criança fala para aquela adolescente fala para sua esposa, e ela o convence a ir até Israel para ser curado, porque sabia que lá tinha um profeta. Porque a menina já havia passado essa mensagem. Mas o que a gente pode observar aí no texto é que Naamã primeiro foi à presença do rei, conversar com o rei. E quando ele diz para o rei, tudo bem, não vai, pode ir sim, vou te dar até uma carta para você ir. Para você apresentar ao rei lá. Levou a carta, sim. Aquela carta chegou às mãos do rei. Mas quando o rei de Israel toma conhecimento de que o rei da Síria havia mandado aquela carta para ele mudou-se completamente. Porque a sentiu como uma afronta. Porque ele não era profeta.
Ele sabia que a função dele não era de ser profeta, não era de curar ninguém e de governar. Então ele entendeu isso como uma afronta por parte do rei da Síria. E disse assim: isso ele está usando de pretexto para me afrontar, ou seja, para me provocar. Por quê? Ele já havia levado cativo escravos lá de Israel, lá para a Síria. Então isso já era motivo, né, para que ele se sentisse, haveria ali uma rincha, um princípio de até uma guerra, uma possível guerra. Porque ele se sentiu afrontado com a colocação, com os dizeres daquela carta. Que ele estava querendo que o rei curasse, estava enviando o seu servo Naamã para ir ali, para que o rei o curasse ele. Mas o rei não era profeta, o rei não era nenhum sacerdote. Como ele poderia estar fazendo isso? Porque essa função era do profeta e não dele. Ele se sentiu enfurecido. E tal foi a sua fúria que ele de tanta raiva, que ele rasgou as suas vestes. Então, sentindo-se que como se fosse uma ameaça, que era um princípio, como se fosse um princípio de uma tentativa de provocar uma guerra entre as duas cidades. Mas, usado por Deus, né, surge a Eliseu. Eliseu toma conhecimento de que o rei tomou aquela atitude de rasgar as suas vestes, porque alguém havia vindo até ele para que ele fizesse o milagre de curar da lepra. E Eliseu vai até a presença do rei. A gente pode notar que havia uma certa intimidade, né? E ele chega para o rei e diz: ó rei, por que você rasgou suas vestes? Manda esse homem vir até a mim, e saberá que existe um profeta em Israel. Manda ele vir até a mim, e saberá que existe um profeta em Israel. Era a convicção que ali quem estava falando era uma pessoa ungida por Deus, uma pessoa escolhida por Deus, para que tivesse aquele encontro. E essa mensagem chega até Naamã. Naamã, então, ao tomar conhecimento de que ele deveria procurar Eliseu, ele junta a sua carruagem e dirige para a terra. E chegando à porta, para ali com toda os seus servos, carruagem. O que acontece? Eliseu, então, ele esperava, Naamã esperava que o rei, ou melhor, que Eliseu viesse até ele, né, para conversar com ele e falar para ele. Mas não foi isso que aconteceu, não. Não foi isso que aconteceu. Eliseu, de lá de dentro mesmo, manda quem? Um de seus mensageiros. Manda seu mensageiro dizer: vai, fala para ele banhar 7 vezes no rio. Naamã assim, fica indignado mais uma vez, né? Mais uma vez se irou.
E agora indignado, porque ele veio de uma terra tão longe, para chegar ali, aquele profeta, nem vir receber ele na porta, nem dar um abraço nele, nem dar uns cumprimentos, nada disso aconteceu. De lá de dentro mesmo ele passou a ordem. Vai, fala para ele banhar 7 vezes no Rio Jordão. Vai e banha 7 vezes no Rio Jordão. Mas no Rio Jordão, aí ele se enfureceu. Primeiro porque ele era um comandante, né? Um chefe do exército, um homem poderoso. E ele se sentiu humilhado naquele momento ali. Porque ele teria que entrar num rio que não era um rio de muito conforto. Não era um rio, vamos imaginar assim, tipo um rio Paropeba, né? Uma água bem escura, né? Devido ao minério. E ele vira para o servo do profeta e fala assim: não, você está brincando comigo? Tem rios melhores do que esse. Não poderia ele me mandar me banhar nos rios lá de Abama, Farfar, né? Que eram os rios mais famosos, né? Que havia lá na região, né? Mas Eliseu mandei banhar no Rio Jordão. Ele tinha que se banhar no Rio Jordão. Não era para ele banhar-se no Rio Farfar, não era para ele se banhar no Rio Abama. Ele tinha que banhar no Rio Jordão. E aí nós entendemos quando uma ordem é dada, ela tem que ser cumprida. Era o Rio Jordão, não era o Rio Farfar. E aí, entendemos então o propósito de Deus. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, porque enquanto nós estamos arrogantes, sentindo melhores do que o outro, Deus não pode fazer a obra. Deus não pode operar. Deus espera que nós nos humilhemos para que cheguemos a Deus. Para que o propósito de Deus seja manifesto, é necessário nós despir-nos das nossas vestes, despir-nos do eu e deixar Cristo reinar, deixar o Senhor Jesus dominar nossas vidas, deixarmos ser guiados pelo Senhor. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, versículo 10, né? E a tua carne será restaurada e ficará limpo. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Ali estava dada uma ordem. Só bastava o quê? Obedecer. Só obedecer. Mas a princípio Naamã não entendeu o recado de Deus. Naamã não entendeu
a vontade de Deus. Ele ainda aspirava o poderio de comandante do exército, alguém superior, alguém que esperava que Naamã, quando ele chegasse ali, Naamã ia descer até a porta e vir, pegar na sua mão e tocar nas feridas, e impor a mão sobre ele, para que ele ficasse curado. Naamã estava esperando isso. Mas não foi isso que aconteceu. O profeta nem desceu para falar com ele. Mandou o seu servo. Vai lá, fala com ele, para se banhar no Rio Jordão. Era uma atitude de humilhar-se. Ele tinha que se humilhar. Porque uma vez humilhado, ele seria exaltado pelo Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor e a seu tempo ele se exaltará, né? É isso que Deus faz. Deus coloca os simples para confundir os sábios. Usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele é soberano. Ele age quando quer, onde quer, da forma que Ele quer. Vai e lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Era isso que ele esperava. Mas não foi isso que aconteceu. A ordem é: vai e lava no Rio Jordão. Lavar é uma atitude que demonstra que temos que tirar aquela sujeira que está em nós, para que o Espírito Santo possa agir. Lavar-nos da impureza do pecado, para que o Senhor Jesus possa adentrar e fazer morada. Era isso que estava precisando na vida de Naamã. Primeiro, ele tinha que se humilhar, para depois entender a vontade de Deus na sua vida. E muito se indignou ao saber desta mensagem que foi dada para que ele fizesse. Então ele diz: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ainda fez uma ironia, né? Uma crítica, um deboche, né? Quer dizer, os rios de Damasco não são melhores do que os rios de Israel? Por que não poderia ir lá e banhar? Mas não era para ele se banhar nos rios de Damasco, era para ele se banhar no rio Nilo. E aí a gente pode entender o propósito de Deus. Quando Deus usa as pequenas coisas para confundir os sábios.
para fazer os sábios entender o propósito dele. Usou uma criança, uma adolescente, para trazer a mensagem àquele Senhor poderoso, chefe da guarda real. Deus usa qualquer um. Ele pode usar você. Ele pode usar qualquer um de nós. Ele é soberano. Usou uma criança, escrava. Então, aí podemos compreender, quando se cumpre uma ordem dada, essa por Deus, ela tem que ser cumprida. E Naamã fica indignado, mas o seu servo tenta convencê-lo. Mas que é isso, Senhor? O Senhor já venceu tantas batalhas, o Senhor já fez tanta coisa, e agora uma coisa tão pequenininha, uma coisa tão pequena, que está te pedindo, só para o Senhor se banhar no rio. Falei, é Jordão, né? Então, para você se banhar, entrar no rio Jordão. E se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o Senhor não faria? Mas isso aí é fácil. É só o Senhor ir lá e entrar. Conseguiram convencer o homem. Cheio de pompa, cheio de arrogância, mas resolve obedecer. E a gente pode imaginar que aquele homem entrando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E aí, mas não aconteceu nada. Mas, Senhor, é 7 vezes. E não 4 vezes. O texto não diz isso. Isso aí, estamos imaginando, né? Porque um homem arrogante como era, podemos imaginar que não ia ceder tão fácil. Mas ele resolve. Então, entrar 7 vezes. E na 7ª vez, quando ele sai das águas, o texto fala que a sua pele saiu como a pele de uma criança. Oh, glória a Deus, né? Oh, maravilha! Como que é o poder de Deus, né? Quantas bênçãos, né? Que a gente pode desfrutar, né? Lendo esses textos, maravilhoso, da grandeza de Deus, do poder de Deus. Quantos milagres a Bíblia está narrando, de Gênesis a Apocalipse, né? Quantos feitos realizados, manifestação da glória de Deus. E ainda encontra pessoas que perguntam: será que Deus existe? Eu me lembro de uma colocação de um cantor já falecido, os mais jovens conheceram ele também, Aguinaldo Timóteo. Uma certa feita uma entrevista, o repórter perguntou para ele o que ele achava de Deus.
ele pegou e falou assim: será que Deus existe mesmo? Se Deus existe, por que tem tanta criança desamparada, passando fome? Por que tem tanta gente desempregada? Por que tem tanta gente vivendo na miséria? Por que tem tanta guerra? Por que acontece tanta tragédia? Lembrando aí, né, recente aí, dos Capitólios, né? Por que aquela pedra imensa desceu naquele barco, naqueles barcos, afundando? Vamos imaginar assim. Por quê? Então, aquele repórter não soube dar uma resposta à altura. Mas nós sabemos que não há nada acontece se não for da vontade de Deus. Deus tem um propósito. Ele é soberano. Ele faz aquilo que apraza a tua santidade. E Ele permite que aconteçam as coisas. Sabe por quê? Em razão da nossa desobediência. Em razão de não reconhecermos que Ele é Deus. Para provar para nós que Ele é Deus. Muitas das vezes Ele permite acontecer. Mas muitas vezes também Ele não deixa acontecer. Ele dá o livramento. Ele é soberano. É preciso entender. O homem natural não consegue entender isso. O homem carnal, ele não consegue entender isso. Mas o homem que busca as verdades de Deus na palavra, ele compreende. Ele entende a soberania de Deus. Ele entende os propósitos de Deus. Naamã, agora curado da sua lepra, com a pele totalmente restaurada, como a pele de uma criança, dá para imaginar a alegria de Naamã, né? Dá para imaginar o seu sorriso de gratidão, porque a pele deixava a pessoa com uma aparência bem catastrófica, bem deplorável. Então agora ele com a pele totalmente restaurada, como a pele de um bebê. É tão fofinho, né? Quando você toca na pele de um bebê, né? Alguns dão vontade até de morder, né? É tão fofo, tão delicado que as pessoas tem pessoas que se não tomar cuidado, ela morde a criança toda. E eu me lembro que nós tínhamos uma vizinha que o Tiago era muito gordinho, né? Aí quando às vezes a Rosária ia passando perto da casa dela, aí o Tiago estava nos braços, o Tiago encolhia a perna, que sabia que ela queria morder nas suas pernas, né? Então, assim, o bebê realmente é uma coisa fofa, né? Muito delicado. E Naamã estava com a pele desse jeito. Delicada, suave, como uma criança. O que Deus faz? A obra de Deus é maravilhosa, ela é perfeita. Quando a coisa parece imperfeita, Ele permite que algo aconteça para que seja manifesta a glória dEle.
Houve uma ocasião em que os discípulos de Jesus estavam caminhando e viu um homem cego. Aí os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Mas Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas para que fosse manifesto ali a glória de Deus. E Jesus curou aquele cego. Então aí nós começamos a entender o propósito de Deus, porque muitas coisas Deus permite que aconteça, até uma enfermidade. E aí há pessoas, infelizmente, pregando: não, o cristão não pode adoecer, o cristão não pode ficar doente, não. O cristão não pode ser pobre. Tem pessoas pregando assim. O cristão tem que ser rico. Mas não foi isso que Jesus pregou. Ele, quando veio esse mundo, ele falou que não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? O rei. O rei falou que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Quando ele vai entrar na cidade, ele pede um burrinho emprestado, pede que os seus discípulos vá pegar um burrinho emprestado para que ele chegue montado naquele burrinho. Tem uma música que um cantor, bem dos mais antigos, né, que fala assim, que ele usava uma expressão assim: o burrinho que ele usava não era dele, a cruz que ele usava não era dele. Tinha mais umas outras coisas na frase, né? Mas ele carregou tudo isso. Por minha causa, por sua causa. Para que você tivesse vida. Como ter vida? Deixando que o Senhor Jesus faça morada no seu coração. Que Ele venha tirar, limpar todo o mal, toda a impureza do pecado e ser lavado no sangue remido do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Naamã lavou-se naquele rio, ficou com a sua pele alva. É assim que Jesus quer o nosso coração, limpo, para adorar, para uma adoração perfeita. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e eis que agora reconheço em que em toda a terra não há um Deus senão o Deus de Israel. Pois te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive, em cujas presença estou, não o aceitarei. Não o aceitarei. É o verso 16. Então Naamã se sentiu tão grato, tão feliz por estar curado, que ele queria agora agradecer de uma forma retribuindo, dando presentes para o profeta. Mas o profeta recusou. Recusou porque ele entendia, porque não era ele que tinha feito aquilo.
era Deus. Por isso ele não era digno, ele não era o merecedor daquele presente. Quem merecia o presente era Deus. Mas Deus não precisa de presente porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de 2 mulos de terra, de 2 mulos, porque nunca jamais oferecerá este teu servo holocaustos, nem sacrifícios outros a outros deuses. Então a terra era uma maneira dele estar levando a terra. Ele estava entendendo que ele estaria cumprindo uma maneira dele demonstrar que ele não ia mais servir aos deuses lá da sua terra, dos sírios, mas que ele agora iria adorar ao Deus verdadeiro. Perdoe o Senhor, teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom, ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que encurvar-se na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor, o teu servo. Eliseu lhe disse: vai-te em paz. Vai-te em paz. Então agora Eliseu cumpre a sua missão, cumpre a ordem de Deus para que Naamã fosse curado. E o texto mais para frente relata que o servo de Eliseu, né, o seu ajudante ali, toma conhecimento de que Eliseu recusa, né, aquela doação. E ao tomar conhecimento, ele parte atrás da carruagem para até alcançar a carruagem de Naamã. E Naamã, quando vê aquele homem correndo atrás, né, da carruagem, para e perguntar: vai tudo bem? Aí disse: vai tudo bem. Mas ele mentiu para Naamã. Porque a ordem seria para não tocar em nada, ficar com nada. Era para não ficar com nada. E Naamã então vira para Geazi, né, que é o nome do servo, vira para o rei e diz: chegou dois profetas, estão precisando de uma ajuda, né? Então o senhor poderia passar para a gente aqueles donativos, né? Vamos dizer assim, que o senhor ia doar. Então Naamã passa para ele, sim. Ele pega tudo aquilo que o profeta tinha falado, tinha recusado, e traz de volta. O que acontece? A ordem era para não ficar com aqueles utensílios. E Geazi chega com aquelas mercadoria toda e coloca lá no quarto, e quando ele vai saindo, depara com quem? Com Eliseu. Onde você está, Eliseu? Geazi? Por aí. Aí o profeta fala: você pensa que eu não estava com você em espírito,
quando você foi até eles, Naamã, não, no caminho? E lá você pediu para que ele lhe desse todas as coisas que eu havia recusado? Então, Geazi é punido. A lepra que estava em Naamã passou para Geazi. Portanto, versículo 27 aí diz aí, ó. Portanto, a lepra de Naamã se apagará e a tua descendência, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Os versos 27. A ordem era para não ficar com aqueles utensílios. Quando descumprimos uma ordem dada, pagamos pelos erros. A ordem foi dada para Eva e Adão. Não comer do fruto, comereis de toda a árvore dos jardins, exceto da que está no meio do jardim. Não cumpriu a ordem, desobedeceu a ordem, pagou pelo preço. Eles e toda a humanidade. Toda a humanidade pagou o preço. E vem pagando o preço até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que, através daquele erro cometido ali pelos nossos pais, mas a promessa de que da semente da mulher haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente, que era Satanás. Então, para que nós não continuássemos sendo punidos, é que Jesus veio. Para que fôssemos resgatados do pecado. Para a sua maravilhosa luz. E agora, como Naamã, restaurado. É isso que o Senhor quer. Daquele que ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador. Deixar-se restaurar pelo Senhor, como Naamã deixou-se restaurado pelas águas no Rio Jordão. O Senhor quer nos purificar a cada dia. Esse é o propósito de nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus realmente esteja iluminando cada coração, fazendo entender o propósito dEle nas nossas vidas, na sua vida. Se você ainda não tem essa certeza da salvação do Senhor Jesus Cristo, entregue-se totalmente a Ele. E Ele te dará vida em abundância. Amém?